Olá, amados. Eu sou o pastor Raul Nogueira, no Focando Vidas, e mais uma vez estamos juntos. E realmente gostaria que o irmão estivesse convidando seus amigos de rede para estar conosco. E aqueles que eventualmente não tiverem condições de entrar, nós vamos postar isso que será gravado aqui no Face e vamos colocar em nosso canal, Raul Nogueira Canal. Se você ainda não visitou o canal, faça isso, se inscreva, ok? Toque o sininho, coloque aí que gostou e compartilhe com seus amigos, porque o meu alvo é que essa palavra, que é poderosa e que realmente impacta vidas, venha atravessar não apenas a soleira da minha porta aqui pertinho, dentro da fronteira do Brasil, não. O meu alvo é que atravesse fronteiras longínquas. Nós temos tido pessoas da África, pessoas que estão no Japão, pessoas que estão nos Estados Unidos, tem vários lugares, na América Latina. Então, quanto mais pessoas lá fora tiverem condições, melhor. Bem, nós estamos aí em Êxodo e vamos ver realmente o tema hoje é exatamente o que você acha que ocorre quando você murmura. O que é a murmuração? A murmuração simplesmente é diante de uma circunstância você esbravejar, você ficar irritado, você reclamar, porque aquilo que você planejou para fazer não aconteceu. Então, o tema que nós vamos desenvolver hoje é enxergar qual a reação de um povo que viu as águas do Mar Vermelho se abrirem, eles atravessaram, viram o povo de Israel chegar na outra margem, pé enxuto, e o povo egípcio ser simplesmente tragado pelas águas. Ora, que tipo de reação essas pessoas deveriam ter diante do caminhar da vida? Reação de gratidão, sem murmurar. Olá, Jack Rondini, tudo bem? Então, seja bem-vindo. Então, qual é a reação? A reação de alguém que de repente participa de um evento sobrenatural, atravessa as águas do Mar Vermelho, enxerga a parede de água do lado esquerdo, do lado direito, chega pé enxuto do outro lado da margem, como eu acabei de falar, e olha e vê essa água simplesmente tragando todos os egípcios que estavam parados no meio. O Senhor chegou a interferir até nas rodas, e as rodas começaram a cair, a quebrar, a não andar, a afundar, e aqueles homens então foram simplesmente levados pela correnteza da água e partiram, morreram. Ora, você e eu, hoje, podemos olhar para trás e ver quantas vezes, apesar de você ter sido salvo, apesar de o Senhor ter entrado na sua vida, apesar de você realmente ser santuário do Espírito Santo, você ter essa palavra nas tuas mãos, quantas e quantas vezes você já murmurou? Quantas e quantas vezes por perder um ônibus, perder um táxi? Ô Eber, tudo bem? Ângelo. Então, olá Ângelo, dá um abração na esposa aí, hein? Então, quantas vezes você já murmurou diante de situações, esbravejou, você ficou irritado, ficou chateado, perdeu o ônibus, perdeu talvez um jogo, a televisão não ligou, olá Ju, já estou te vendo. Perdeu o ônibus, não é? Ou ficou desempregado, ou aconteceu algum problema no seu trabalho,
a nossa tendência, se nós não estivermos cheios do Espírito, é murmurarmos. É murmurarmos. Então, hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito disso, de murmuração. Sabe, irmão, toda vez que você murmurar, e junto com o murmúrio pode sair palavrão, junto com o murmúrio pode sair todo tipo de reação, ira, não é? Todo tipo de reação que desagrada o Senhor, não é? E nós temos que estar sempre vigilantes. E quando nós murmurarmos, imediatamente nós acertamos com Deus. Por quê? Quando você murmura, você abre realmente as portas para que demônios entrem na sua vida. Eles vêm com tudo. Vêm com tudo. Eles vêm alimentar mais ainda essa tua murmuração. Ele vem alimentar mais ainda as reações que você já está tendo de murmuração com outras coisas, com atitudes, não é? Já vi pessoas que perderam alguma coisa e começou a murmurar e de repente começa a dar chute, a quebrar coisas, porque o inimigo vai alimentando e a ira vai crescendo, sei lá. Enfim, Alfredo, tudo bem? Nancy Moore, hello, how are you? Are you fine? E o nosso irmão maravilhoso, Bill Moore, dá um grande abraço nele. Bem, como o nosso tema é exatamente esse, nós vamos ver esse povo que atravessou o Mar Vermelho, recebeu coisas tremendas do Senhor, e assim que atravessa, ao invés de estarem adorando esse Deus vivo, ao invés de estarem louvando o Senhor, olá, Carlos, você vai perceber que eles estavam murmurando. Poxa, eles eram para estar mortos. No mínimo, poderiam continuar como escravos. Olha só, abra comigo em Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Você que está chegando agora, eu fiz uma live de oração às 5h30, 17h30, porque eu estava somando as orações por diversas pessoas e mais a live, aí ficava muito longo. Então, e agora eu fiz uma live específica às 5h30, e as pessoas que entrarem eu já vou orando por elas e também orando por alguns pedidos que eu já sei, e agora a gente só faz a live, tá bem? Muito bom. Então, olha só que interessante, como nós que temos essa natureza decaída, como nós somos ingratos. Nós não olhamos as coisas boas que o Senhor tem feito. Nós só focamos naquilo que realmente é problema. Só focamos naquilo que é dificuldade. Então, veja bem. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Bem, é lógico, começa a dar sede, a pessoa fica desesperada, mas olha só agora. Afinal chegaram a Mara. Claro, esse nome foi colocado depois, ok? E vocês vão saber por quê. Afinal chegaram a Mara, que significa amargo. Todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se Mara. Aliás, tem algumas pessoas que os pais chamam de Mara, não é? Então, é interessante. A pessoa muitas vezes não percebe que nome está dando para a pessoa, para o seu filho, não é? Agora, se a pessoa é cristã, tudo bem, ela vai estar cheia do Espírito, o nome não vai interferir, mas é muito chato alguém ser chamado de amarga, né? Mas isso acontece. E o povo murmurou. Eles tinham acabado de serem salvos, serem libertos das mãos dos egípcios. Eles tinham experimentado algo sobrenatural, único, tremendo, algo que repercutiu a outros povos. Mas
bastou 3 dias sem água para começar a murmurar. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Vou ler novamente. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Ou seja, aqui nós vemos esse povo tendo mais uma experiência com Deus. Eles estavam murmurando. Diante dessa situação, não era para esse povo entender que todas as vezes que tivesse algum problema, alguma dificuldade, ele deveria, primeira coisa, recorrer a Deus? Na prática você sabe, eu sei que muitas vezes, diante de uma situação adversa, a última pessoa que nós vamos buscar é Deus. Primeiro vamos tentar resolver através da força do nosso braço, usando a nossa inteligência, fazendo de tudo até a hora que esgotou todos os recursos. Oh, Deus maravilhoso! Por que não procura Deus de uma vez? Por que não procura o Senhor antes? Você está diante de uma situação que você percebe que não é boa. Então, o que você faz? Deus, olha, eu estou nessa situação. Olá, Henrique, tudo bem, querido? Eu estou nessa situação. E agora? O pastor Carl Jones está aqui conosco também. Que Deus abençoe, pastor. Então, o que acontece conosco? Será que é diferente do que acontecia lá com o povo de Israel? Só que uma coisa, hein? Nós não temos desculpa. Eles não tinham a palavra de Deus nas mãos como nós temos. Eles não tinham o Espírito Santo neles como nós temos. Nós da igreja somos privilegiados e mesmo assim, quantas vezes nós murmuramos, quantas vezes nós reclamamos de coisa pouca, coisa boba, não é? E aqui fala que realmente Deus provou ali aqueles homens. Olha só o versículo 26. E disse, é isso que eu quero deixar para você hoje. Se ouvirdes, isso é uma condição, concorda? Se é algo que nós temos que prestar atenção. Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, olha só a afirmação que o Senhor está dando aqui para o povo de Israel. Não se esqueça, tem muita gente que pega palavras que foram ditas para o povo de Israel e joga para a igreja. Não é assim. Tem coisas que são específicas para Israel. A circuncisão foi dada específica para Israel. As leis foram dadas específicas para Israel, que inclui inclusive a guarda do sábado. Então, tem várias coisas que são colocadas na palavra de Deus, que são específicas, e aqueles que não conhecem um pouquinho vamos dizer, do plano de Deus das épocas, não é? Acabam misturando tudo. Começam a colocar coisas que é para Israel, para nós. Agora, nós podemos tirar lições, isso sim. Podemos tirar lições do que está escrito, daquilo que foi colocado para o povo de Israel diante de uma situação, para aplicarmos em nossas vidas. Isso é diferente, tá bom? Então, aqui diz assim, vou ler novamente, porque isso é importante. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, aí, qual é a aplicabilidade para nós hoje? Você tem ouvido atento à voz do Senhor? Tá. E fizeres o que é reto diante dos seus olhos,
Você tem tido realmente uma vida de santidade, buscado realmente andar nos caminhos do Senhor, e todas as vezes que você sai do trilho, você se arrepende e volta? É a grande pergunta que você tem que fazer. Então, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, você tem dado ouvido à palavra do Senhor? Sabe, irmãos, uma das coisas que eu mais percebo é a dificuldade de crentes no Senhor Jesus aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia, na sua vida. Muitos conhecem a palavra de Deus meramente de uma maneira intelectual. Ah, que palavra maravilhosa, que palavra bonita, mas a grande questão é essa. Diante de uma situação, agora, questões práticas, diante de uma situação, nosso irmão Henrique está lá fazendo um trabalho longe, num lugar muito bonito, e ele está caprichando, fazendo tudo certinho. Ele é alguém que constrói móveis, uma série de coisas, e de repente ele diz: Uau, eu esqueci de comprar essa madeira, ou eu não trouxe aquele martelo, ou sabe, aquela serra quebrou. Qual a atitude que ele tem que ter? É de murmurar? Ou simplesmente dizer: bem, aconteceu isso, ok, Senhor, eu te louvo porque eu estou trabalhando, eu te louvo porque eu estou realizando as coisas, estou fazendo, não é? E sei que essas outras coisas eu vou conseguir comprar novamente a madeira, vou conseguir o martelo, enfim. Em vez de murmurar, agradeça a Deus pelo privilégio que você está tendo de estar fazendo algo, de estar trabalhando nesse mundo em caos, nesse mundo onde muitas pessoas estão desempregadas, não é? Então, aqui fala muito claro que nós temos que guardar os seus estatutos. E aí ele faz uma afirmação para o povo de Israel: nenhuma enfermidade virá sobre ti. Uau! Que promessa, não é? Das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Queridos, eu não sei da sua experiência, mas eu sei da minha. Eu ando com o Senhor há 44 anos, desde outubro de 90. E eu posso contar nos dedos as vezes que eventualmente eu fiquei doente. Eu posso contar no dedo, posso até morrer hoje, posso até entrar no hospital agora, mas eu estou falando de coisas que já aconteceu. Às vezes que isso aconteceram, o Senhor entrou com tudo e tinha um plano. Eu vou dar um exemplo. Eu fui fazer um exame de coração, entrei lá na esteira e apareceu um problema lá. Aí me internaram no Samaritano. E eu tinha que... Aí eu fiz outros testes, aparentemente deu de novo, como se eu tivesse com alguma coisa entupida. Aí disseram: olha, você vai ter que fazer um cateterismo. Tá bom, vamos fazer um cateterismo. Enquanto eu esperava todo esse processo que eu estava lá, eu tive a oportunidade de falar de Jesus para muita gente. Aí eu fui, entrei na sala onde eu iria fazer esse procedimento. Olha que coisa maravilhosa. Quando você faz o cateterismo, você está acordado, você sabe tudo o que acontece. E eu comecei a conversar com aquele que estava fazendo, que era um médico. E eu queria evangelizar, eu estava acordado. Só que na medida que eu comecei a conversar, ele falou: eu sou da Igreja Batista. O senhor já levantou alguém maravilhoso aí, né? E ele continuou fazendo o exame e de repente ele diz: olha, eu não estou vendo nada. Não tem nada aqui, está tudo em ordem. E eu fui de novo para o quarto. Bem, eu estou lá no quarto e entra uma senhora para fazer limpeza. E eu disse a ela: você sabe que isso que você faz é muito importante? Quando eu falei isso para ela, ela começou a chorar. Ela disse:
Ninguém nunca na minha vida falou isso para mim. Aliás, eu nem era para estar aqui hoje. A pessoa que deveria estar aqui faltou e me enviaram. É o que eu chamo de encontros marcados. Aí eu pude falar de Jesus, realmente dizer a ela que realmente o Senhor também faz limpeza da nossa alma através do sangue de Cristo e que Ele, somente Ele, pode dar vida. E eu disse a ela, sabe que o que você está fazendo, está impedindo que eu contraia alguma doença, que eu tenha problemas. Isso é importante demais. Mas mais importante que isso é Jesus na sua vida. E preguei para ela e ela recebeu Cristo no seu coração. Foi uma experiência tremenda. Entre várias outras coisas que ocorreram ali tinha uma alma que precisava ser alcançada. E eu não teria condições de alcançá-la se não tivesse feito esse procedimento. Ok? Eu podia ter murmurado, podia ter feito, mas não. Estou na mão do Senhor, é Ele que sabe exatamente. Então ele diz assim, bem claro, não é? Que nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, nós que somos cristãos e temos assim uma vida mais tranquila, mais regular, não, talvez estejamos aí enoitadas e quantas coisas que o mundo ímpio tem e faz e que gera, né, comidas, coisas, e nós, normalmente cristãos, temos aí algum procedimento que nos leva a ter uma vida tranquila, não é? Então, eu acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo vão entender que enquanto nós estivermos nesse mundo e o Senhor tiver um propósito para a minha vida, uma tarefa para a minha vida, eu vou ter vida, vida física. E o Senhor vai me conservar até a hora que Ele realmente não tem mais planos para mim. Aí Ele vai dizer, Raul, sobe, vem comigo. E nós vamos. A não ser que venha o arrebatamento, aí todos nós estaremos juntos. Bem, no versículo 27, para encerrar. Então, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Vocês entenderam? Olha, vou ler de novo. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Então, Deus supriu de maneira sobrenatural. Eles ficaram murmurando 3 dias. E de repente o Senhor os supre de uma maneira fantástica, não é? Fantástica. Então, a grande questão é essa. Nós podemos perceber que nesses versículos nos deparamos com condições, não é? Estar atento à voz de Deus, queridos. Esteja sempre atento à voz de Deus, sempre. Sabe? E como é que eu vou estar atento à voz de Deus? Estude a palavra do Senhor. Mergulhe na palavra de Deus e conheça o Deus da palavra. Tenha experiências com Ele, não é? E mais, obedecer aos seus mandamentos. Ora, isso é a aplicabilidade. É quando você está diante de uma situação, você pergunta o que a palavra de Deus me aconselha, o que a palavra de Deus realmente me diz a respeito disso. E se você é um estudioso da palavra, tenha certeza que o Espírito Santo vai trazer isso na tua mente. Será que ele vai trazer mesmo? Será que isso é promessa? Será que isso ele faz para nós da igreja hoje? Bem, eu acredito que sim. Eu tenho quase plena certeza que sim. Mas é possível que alguns de nós falem, será que ele realmente faz isso? Bem, a gente pode ver se faz ou não, não é? Então, abram comigo lá em
João 14, versículo 26. Bom, é lógico que essa palavra que eu vou falar é para aquele que já nasceu de novo em Cristo Jesus. Se há alguém entre nós aqui agora, ou alguém que vai entrar depois, quando tiver gravado lá no canal, e se você ainda não é do Senhor Jesus, se você nunca se arrependeu de todos os seus pecados e convidou Cristo para entrar na sua vida, isso que eu vou ler agora não vai valer para você, tá bem? Mas para você que já nasceu de novo, para você que tem Cristo, olha o que diz aqui, versículo 26. Mas o Consolador, é Jesus falando, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, olha só o que ele vai falar. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ora, como é que o Senhor vai te suprir com lembrança da palavra de Deus diante de uma situação adversa se você não conhece a palavra? Se você tem simplesmente se contentado com uma pregação no domingo, algum estudozinho bíblico, você não lê a palavra, não estuda, lê não, lê, estude a palavra. E tem que estudar a palavra todos os dias. Você quer ser bem-sucedido? Você tem que fazer isso. Você tem que estudar a palavra do Senhor todos os dias e aplicar na sua vida. Se você não faz isso, é óbvio que você vai estar simplesmente sendo norteado pela sua própria vida. Olha só o que está no livro de Salmos, capítulo 1. Preste atenção. Bem-aventurado, ou seja, tremendamente feliz, alegre, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ora, se o que você tem aplicado na sua vida são conselheiros ímpios, toma cuidado, mesmo você sendo crente. É óbvio. Se você se diz cristão e você se socorre de conselhos de pessoas que não são servos de Deus, eles vão te aconselhar segundo a carne, segundo aquilo que eles acham, não é? Mas aqui fala, bem-aventurado o homem que não anda, andar é caminhar, é viver no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Essa expressão, não se detém, é muito interessante. É como se tivesse assim uma bota, né, um par de botas de um ímpio, acostumado a caminhar nesse mundo, sem Deus, e você colocasse os seus pés dentro dessas botas, desse par de botas, e começasse a caminhar segundo o caminho do ímpio. É isso que ele fala, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Olha agora a receita para ver para a tua vida, que é o que nós estamos vendo e que o povo de Israel não estava fazendo, e você vai ver por um longo tempo eles não fazendo isso. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Lembra o que Deus falou ali através de Moisés. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Irmãos, não é só no final de semana, não é só num domingo, não é só num sábado ou numa quarta-feira, mas estude a palavra todos os dias. E peça a Deus para Ele realmente aplicar isso na sua vida. Então ele fala, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente, não é uma árvore que nasceu espontaneamente, é plantada no Senhor, realmente. Quando, sabe, a palavra fala que ninguém busca Deus, não é? Se de repente alguém começa a buscar Deus, é porque o Senhor está atraindo. E Ele é que vai fazer a semeadura. É Ele que vai plantar no seu coração a palavra, e aí vai nascer uma nova criatura. Então ele fala, ele que foi semeado e
colheu aí um fruto, não é? Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, ou seja, junto a uma fonte. Lembra que os murmuradores lá murmuraram, o Senhor colocou uma água amarga em doce e de repente os coloca 12 fontes e mais palmeiras, significando o que? Sombra, não é? Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Nós murmuramos por incredulidade, porque nós esquecemos que o nosso Deus está no controle e que o nosso Deus, ele vai nos dar no tempo correto a solução daquele problema. Se eu murmuro, se eu me desespero, se eu esperneio, eu não vou alcançar de Deus aquilo que eu gostaria. Por quê? Porque eu estou querendo resolver no meu poder. E aqui fala bem claro, no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha. E olha agora essa expressão. Você quer ser bem-sucedido? Quer mesmo, de verdade? Então olha só o que ele fala. E tudo quanto ele faz, ele quem? Esse que não senta na roda de escarnecedores, não está pondo os pés na bota do ímpio para caminhar igual a ele, mas é alguém que medita na palavra dia e noite. E ele fala que essa pessoa, tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido? Está aí a receita. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. A Ju escreveu, me deixa confusa quando ter que agir, se deixar nas mãos de Deus, e às vezes isso me atrapalha o entendimento sobre o que fazer, confessa. Ju, tem coisas, filha, eu já falei para vocês, para quem me segue, que tem 3 tipos de problema, minha querida. O primeiro problema é você que resolve, ok? O nosso amigo Henrique, que eu dei um exemplo, faltou madeira. Então o Henrique vai até o lugar que tem madeira ou liga e a pessoa vem entregar. É um problema que ele tem que solucionar, ok? Muito bem. Outro é, uma parte é dele e a outra é de Deus. Qual é a parte dele? Ele poder comprar madeiras, saber o lugar, saber o valor, e de repente ele não tem dinheiro, ele não tem recurso, aí é a parte de Deus, não é? Senhor, meu Deus, o Senhor sabe que eu preciso comprar madeira. Então abra as portas, de alguma maneira envia recursos, e olha, o Senhor faz cada uma, viu? Esse é o segundo problema, uma parte é sua, outra parte de Deus. E a terceira parte é só de Deus. Você não tem condições de resolver. Faltou madeira no mercado. Não tem como. Senhor, eu preciso de madeira. Ok? Eu preciso de madeira. Mas não tem no mercado. O que eu faço? Abra as portas. Aí, de repente, como já aconteceu comigo em várias áreas, Deus, de repente, aparece com alguém que tem madeira. E soluciona o seu problema. Por quê? Porque você era impotente para resolver. Entendeu? Então, a gente tem que pensar, depender do Senhor sempre. É isso mesmo, Henrique. Então, nós temos que andar dessa forma. E ele fala, por isso, os ímpios não são assim, ou seja, não são bem-sucedidos da forma correta. Ah, mas está cheio de ímpio rico. Está cheio de ímpio aí que está cheio de dinheiro, cheio de grana e cheio de problemas. Separado de esposa, várias coisas estão acontecendo. O sujeito não dorme à noite, cai o dólar, né? Ou melhor, sobe o dólar, cai as ações, sei lá. O Ângelo escreveu, eu creio que tudo é possível fazer pelas minhas mãos. Eu farei, claro. Eu creio que tudo que é possível fazer pelas minhas mãos, eu farei. Perfeito. O que é impossível para mim, não é impossível para Deus. Perfeito, querido. É isso mesmo. Pedro Santana. Uau!
será que é o mesmo Pedro que eu conheço? Depois a gente vê isso, Pedro. Muito bem, então, nós temos que entender o que essa palavra fala e aplicar em nossas vidas, não é? E ele diz, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Boa noite. Me explica que Pedro Santana é você, porque eu conheço mais de um. Eu não estou conseguindo ver pela sua foto. Bem, só para a gente encerrar, quero apenas ler que eles haviam murmurado, o Senhor transforma a água amarga em água boa, mas se eles tivessem confiado no Senhor, eles não tinham se desgastado, ficado estressados, porque Deus que havia preservado eles da morte, atravessando o Mar Vermelho, iria dar a eles o que realmente Deus deu. Então, o que adianta murmurar? Nada. Eles não vão acrescer nada, vão sentir raiva, ira, decepção, frustração, menos paz e alegria. Ok? Então, diz assim, que eles chegaram a um lugar que havia 12 fontes de água e 70 palmeiras e se acamparam junto das águas. Bem, essa foi a nossa... Boa noite, Pedro, só que eu ainda não sei quem é você. Qual dos Pedro Santanas é você? Então, eu queria terminar aqui fazendo esse desafio para vocês. Você realmente tem sido obediente à voz do Senhor, você tem sido um grande murmurador, né? Eu fiz uma live que já está lá no nosso canal, inclusive, brincadeiras que machucam, não é? Nós muitas vezes fazemos coisas usando a nossa boca ou murmurando, não é? E a murmuração não é legal. Murmuração não vai realmente levar você a ter paz, pelo contrário, você vai murmurar, você vai se irritar, se irar, se frustrar e não vai resolver nada. Se você não buscar o Senhor, simplesmente você vai estar perdendo tempo. Busque em primeiro lugar o Senhor, tá bem? O nosso amigo Henrique está aí. Pedro Santana, por favor, escreva da onde que nós nos conhecemos. Qual Pedro Santana você é? Escreve aí. Tá? Se é que é o Pedro Santana, um dos Pedro Santana que eu conheço. Tá? Porque pode ser que seja um Pedro Santana que eu nunca vi. Tá bem? De qualquer forma, seja bem-vindo. Um grande abraço a vocês. Espero que esse bate-papo informal tenha de alguma forma mexido nas nossas estruturas, porque é a palavra de Deus, né? Não sou eu. Tá bem? Uma boa noite a todos, boa noite, Ju, Pedro e todos os demais, Henrique, todos que estão aí, a Ângela, não é? Que Deus abençoe muito, o Henrique está aí com a gente há um bom tempo, não é? E a gente tem várias pessoas aí, o Ângelo, a Jaque, né? E tem vários. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá bem? A Nancy Moore, que eu esqueci, o Alfredo, né? Tem tanta gente, né? O pastor Carlos Jones, que bênção, né? Então tem tantas pessoas aí, eu agradeço a Deus pela presença de vocês. Quarta-feira que vem, espero estar juntos novamente e vamos estar aí caminhando com outro tema, né? Toda quarta-feira é um tema diferente, um tema avulso, e que vocês possam estar orando por nós, orando por mim, orando pela graça, pelos meus filhos, meus netos, minha bisnetinha, tá bem? Fiquem na santa paz do Senhor, que Deus possa abençoar muito a sua vida, Henrique, e todos que estão aqui na live, tá bem? Um grande abraço, uma ótima noite, um ótimo final aí de sábado. Bye, bye.